Ok, vamos mergulhar nisso. Sejam bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos destrinchar a mente de um pensador que, há mais de um século, teve a coragem de dizer: olha, a escola tradicional está fazendo quase tudo errado. John Dewey. Ele é um dos fundadores do pragmatismo norte-americano e queria mudar completamente a nossa forma de entender o aprendizado, a sociedade e o próprio sentido de vivermos juntos. É um legado gigante que ainda ecoa, e muito, nas nossas salas de aula hoje. Para começar nossa reflexão, a grande pergunta é: o que realmente significa educar para a vida? Pensa bem, historicamente a gente vê uma desconexão enorme entre aquele ensino tradicional, sabe? Aquele modelo super rígido com todo mundo enfileirado, só ouvindo em silêncio absoluto, e a vida real, que é, na verdade, barulhenta, dinâmica e cheia de mudanças o tempo todo. O Dewey percebeu esse abismo. Esse foi o problema central dele, e ele dedicou a vida toda a construir pontes para resolver isso. A nossa jornada aqui vai passar por 5 pontos centrais. 1. A filosofia de John Dewey. 2. A experiência transforma a vida. 3. A escola como laboratório democrático. 4. O poder do pensamento reflexivo. E 5. A curiosidade ensina a pensar. É seguindo esse mapa que a gente vai encontrar a resposta exata para o que realmente significa educar para a vida. Então, ponto 1. A filosofia de John Dewey. Para a gente entender de verdade as ideias revolucionárias dele, precisamos dar uma espiadinha rápida no contexto histórico de onde ele tirou tudo isso. A bagagem acadêmica dele é impressionante. Dewey se formou em filosofia na Universidade de Vermont, lá em 1879. Mas o grande momento de virada acontece em 1894, na Universidade de Chicago, quando ele ajuda a criar uma escola-laboratório super inovadora. Depois disso, a partir de 1904, já como professor na Universidade de Colômbia, ele consolida suas obras mais famosas. E o que é fascinante aqui é que ele não quis ficar só na teoria, fechado no escritório. Ele literalmente arregaçou as mangas para resolver problemas práticos e sociais de uma civilização que estava passando por uma industrialização muito rápida. Naquela época, a briga era clara. De um lado, a galera mais conservadora defendia uma visão tradicional, cheia de dualismos. Uma divisão estrita entre a mente e o corpo, onde o estudante é um ser puramente passivo que só está ali para receber e decorar matéria. Do outro lado, vem o pragmatismo do Dewey. Ele bateu de frente com essa separação. Ele argumentava que, por o ser humano ter um crescimento contínuo, o progresso material e o espiritual têm que andar juntos, são indissociáveis. A civilização avança e, para acompanhar o ritmo, a prática e o intelecto precisam obrigatoriamente trabalhar de mãos dadas. O que nos leva ao ponto 2. A experiência transforma a vida. O mais legal de entender aqui é que agora a gente toca no coração da coisa, no verdadeiro motor de toda a filosofia dele. Para Dewey, a experiência nunca é só um evento passivo. Não é algo que simplesmente acontece com alguém que está ali, parado esperando. Pelo contrário, a experiência é uma interação contínua, uma troca superativa entre um organismo vivo e o ambiente. É uma via de mão dupla, sabe? O ambiente muda com a ação do sujeito e o sujeito é transformado pelo ambiente. A gente está o tempo todo criando sentido e ressignificando a nossa própria existência através dessas trocas. Agora, ponto 3, a escola como laboratório democrático. Vamos abrir um pouco o nosso campo de visão para entender onde essas experiências são ativamente construídas, compartilhadas e testadas em conjunto. Para entender a visão dele de escola, primeiro a gente precisa entender o que ele pensava sobre democracia. E olha, não é só aquele sistema político mecânico onde a gente vai lá depositar um voto na urna de vez em quando, não. O Dewey via a democracia como um modo de vida ético. É comunicação livre, ininterrupta, entre grupos totalmente plurais. É sobre trocar experiências para melhorar a sociedade o tempo todo. É um jeito de viver onde qualquer forma de autoritarismo é ativamente rejeitada. No debate acadêmico fervoroso da época, as ideias divergiam bastante. O Émile Durkheim, por exemplo, propunha uma ciência da educação bem objetiva, focada em como a sociedade nos molda. Já William Dilthey ia pelo lado da pedagogia pelas ciências do espírito, focando na história das ideias e na vivência psíquica. E aí entra o John Dewey de um jeito único, com a sua filosofia da educação. Ele não queria só observar a sociedade de fora ou analisar a mente isolada. Ele queria misturar o rigor científico com a direção filosófica para melhorar a vida de verdade, promovendo uma reconstrução contínua da experiência. E para a sociedade evoluir e respirar dessa forma democrática, a ideia do que é uma escola precisava mudar drasticamente. Dewey dizia que a escola não pode ser aquele local monótono de repasse de informação de cima para baixo. Ela precisa ser uma verdadeira mini-comunidade, um laboratório prático,
É o espaço vivo e seguro, onde os alunos vivem a pluralidade, testam valores éticos e aprendem na prática a viver democraticamente, para depois levarem essa dinâmica transformadora para o mundo lá fora. Chegamos ao ponto 4, o poder do pensamento reflexivo. Bom, se a escola é esse laboratório intenso de interações, torna-se essencial entender qual é a ferramenta que o intelecto humano usa para processar todo esse volume imenso de experiências vividas. E ele ilustra isso brilhantemente com uma metáfora fantástica. Imagina que a gente está andando num quarto completamente escuro e do nada tropeça feio em alguma coisa. Aquele choque físico bruto não tem sentido nenhum na hora. A mágica acontece num instante em que a luz é acesa. Só com a claridade a gente consegue ver a cadeira, a mesa e entender exatamente a relação entre as coisas e por que ocorreu o tropeço. Acender essa luz da consciência, revelando como tudo se conecta, é exatamente o que ele chama de pensamento reflexivo. E como isso funciona na nossa mente no dia a dia? É um processo que segue passos bem lógicos. Primeiro, surge um problema real que interrompe um hábito pacato. Aquilo quebra a rotina e gera um incômodo imediato. Depois, em vez de só seguir o senso comum preguiçoso, a gente começa uma investigação ativa, guiada pela lógica. E no fim chega-se a uma conclusão consciente que resolve o problema, restaura o equilíbrio e vira bagagem para a nossa experiência contínua. Então, o ponto crucial é como essa lógica de detetive se aplica no nosso cotidiano. Compreender esse método é vital, porque é só assim que a gente garante que os desafios sociais não sejam só maquiados ou aceitos por causa de costumes que ninguém ousa questionar. Em vez de ficar à beira da estrada vendo a história passar, a gente usa a investigação profunda para criar soluções sólidas por presente e agir preventivamente sobre as crises do amanhã. Por fim, chegamos ao ponto 5, a curiosidade ensina a pensar. Se o pensamento reflexivo é um mecanismo rigoroso, a gente precisa entender qual é o combustível totalmente orgânico que faz essa engrenagem toda continuar gerando sem parar. O Dewey explica isso muito bem ao mostrar que esse combustível é a curiosidade, que começa muito forte na infância, dividida em 3 níveis. O nível 1 é dominado por uma energia orgânica, aquele instinto físico quase imparável de tocar, remexer e explorar tudo ao redor. Depois, avança-se por nível 2, a famosa e exaustiva fase dos porquês. Aqui a mente busca entender o mundo recorrendo aos mais velhos. E aí atingimos o nível 3, a descoberta intelectual autoguiada. É quando o indivíduo amadurece e busca ativamente as próprias respostas. E detalhe, essa jornada maravilhosa não pode se apagar. Ela é a fundação para toda a nossa capacidade de pensar criticamente. E daí vem um grande e urgente alerta. Se a curiosidade é o que move o aprendizado genuíno, é um erro crasso quando as escolas acabam asfixiando tudo isso com dogmatismos rígidos ou rotinas monótonas de silêncio. O verdadeiro dever de qualquer espaço educativo é difundir a reflexão e instigar a curiosidade o tempo todo, e não ser apenas um transmissor mecânico de certezas que não podem ser questionadas. O nosso instinto natural de perguntar tem que ser alimentado, respeitado e levado a sério sempre. E a gente encerra essa análise com uma constatação absolutamente brilhante do Dewey. Educação não é preparação para a vida, é um processo de vida. Através de laboratórios democráticos, experiências constantes e muito pensamento reflexivo, aprender se torna a própria essência de viver plenamente em comunidade. Um processo eterno que não acaba na entrega de um diploma. Fique então a provocação final da nossa jornada. Se a educação não é um mero ensaio geral, mas sim o próprio palco onde a existência acontece e se transforma, o que nós estamos realmente construindo nas salas de aula de hoje?